Diga comigo, o serviço que agrada a Deus. Irmãos, isso é muito importante, porque nós precisamos compreender isso. Porque muitas das vezes nós fazemos a obra de Deus aleatoriamente, na cara e na coragem. É bom, mas a gente precisa entender que se é de fato o serviço que é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Então nós precisamos, existem muitas pessoas fazendo a obra de Deus, amém? Mas diz a palavra de Deus lá em 1 Coríntios capítulo 3, que a obra de cada um vai ser o quê? Vai ser colocada no fogo. E o próprio fogo provará se a obra daquela pessoa foi o quê? Aprovada, vai queimar e vai resistir ao fogo. Mas se a obra daquela pessoa queimar, ele mesmo sofrerá um dano. É isso que a Bíblia diz. Então, nem todos que estão fazendo a obra de Deus, não se preocupe, né? Deus vai ter um dia de acerto com eles. Amém? Então, Paulo fala lá em 1 Coríntios 3, que a pedra está posta, ela foi colocada, e cada um vê como a edifica, né? A Bíblia também fala que o Senhor, ele está falando aos seus discípulos, e ele fala assim, muitos dirão naquele dia, Senhor, em teu nome nós curamos os enfermos. Olha, curar o enfermo, né? Em teu nome nós expulsamos demônios, tá vendo? Em teu nome nós pregamos o evangelho, mas o Senhor dirá o que para ele? Expressamente, não vos conheço. Olha só, o fato de alguém estar fazendo uma obra, não significa que ele é conhecido de Deus, amém? Quantos conhecem aqui o Lula? É o presidente do Brasil, amém? Quantos conhecem? Levante a mãozinha assim, né? Você conhece por ver, ok? Mas ele conhece a gente? Não. Então perceba que há uma diferença entre você conhecer Deus, fazer a obra de Deus e não ser conhecido por ele. Não é interessante isso? Quando nós colocamos a nossa cabeça isso, a gente começa a tomar um certo cuidado, né? Porque muitos virão no meu nome, né? Enganarão a muitos. Diz a Bíblia, se possível, quase todos seriam enganados. Então nós estamos vivendo num tempo onde tem muitos pastores, tem muitos líderes, tem muitos coaches, tem muitos pastores que não têm ovelha. São os pastores da internet. Eles não têm ovelha. Estão liberando uma palavra ali e eles não querem saber como é que você está. Eles só estão fazendo um vídeo. E como você vai estar amanhã, não é um problema dele. Então não é um pastor. Um pastor é alguém que pastoreia. Amém? Então ele ensina, amém? E ele pastoreia. Então quando ele ensina para que aquele irmão cresça espiritualmente. Quando ele pastoreia, é porque ele está curando determinadas feridas, determinadas situações que aquela pessoa esteja passando. Então, ele funciona dessa maneira, pastoreando, cuidando, zelando, mas o Senhor, ele deixa para nós uma dessas, uma palavra dessa maravilhosa. E hoje eu quero compartilhar o texto que está em Romanos, capítulo 14, do versículo 17 e 18. Amém? O livro de Romanos, escrito pelo apóstolo Paulo, capítulo 14, do verso 17 e 18. Amém? Quem achou, diga amém, glória a Deus, aleluia. Diz assim, porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Diga comigo, o reino de Deus não é comida nem bebida. Diga, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Agrada a Deus
e os homens o aprovam. De fato, esse irmão é um homem de Deus. Percebe? Você vai perceber que há uma conexão entre fazer a obra de Deus, porque de fato ele agrada a Deus, mas ao mesmo tempo que ele agrada a Deus, os homens também reconhecem o seu chamamento. Eu sou pastor, amém? Mas eu não fico dizendo, e nem gosto, nunca gostei, de hoje em diante você tem que me chamar de pastor, viu? Porque eu sou pastor, eu sou autoridade de Deus. Olha, você precisa me reconhecer como pastor. Não, eu deixo o irmão. Daqui a pouco o irmão fala, pastor, tudo bom? Tudo bom. Por que ele fala? Porque alguém falou que eu sou pastor? Ou porque de fato reconheceu? Esse irmão, ele é um homem de Deus. Percebe? Então nem tudo é por imposição. Mas o Espírito está falando que aquele que faz a obra de Deus debaixo da justiça, amém? Do que mais? Da paz. E do que mais? E da alegria do Espírito Santo, esse é aprovado. Então muitos de nós fazemos a obra como, irmão? Na pressão, na agonia. Oxi, eu estou indo para a igreja, ai meu Deus, eu vou porque é o jeito, não tem para onde eu correr. Ou seja, ele está indo, mas ele vai, mas o coração dele mesmo não está. Entendeu? Pode ser que por um momento a palavra de Deus entre no coração dele e renove ele. Ele, poxa, valeu a pena eu ter vindo no culto, porque a palavra resgatou ele. Não é possível que muitas das vezes você fique 2 horas dentro de um prédio e o seu coração não esteja aqui, né? Ainda bem, eu só fui porque me chamaram, eu só fui porque eu vou o jeito mesmo. Então veja bem, tudo que nós fazemos aqui nessa vida, um dia nós vamos estar diante do Senhor. Um dia, amado irmão, eu creio, né? Eu creio, sou pastor, eu creio que um dia nós vamos estar diante de Deus, né? Teve vezes, pastor, que o senhor já veio sem querer vir, Danilo, já, acredite, mas eu me lembrava, Senhor, eu de mim mesmo, não queria ir, mas vou, porque tem ovelhas que precisam estar naquele lugar, e eu sei que o Senhor vai me usar para alimentar elas, e eu creio, Senhor, que o Senhor vai converter o meu coração daqui até lá, e eu venho no carro, quando eu chego na porta, daqui a pouco, às vezes é muita tribulação, às vezes é muita angústia, perseguição, mas o Espírito ele vai começando a o quê? A te moldar, ele vai começando a te trabalhar e agilizando o querer dele na tua vida. Uma vez que isso acontece, o Espírito ele começa a fluir com alegria. Então, para a gente subir aqui no púlpito e pregar a palavra de Deus, nós temos que ter a plena certeza, consciência do que é a justiça de Deus, do que é a paz, né? E do que é o que mais? A alegria do Espírito. Amém? E tem um outro texto também, acho que é Mateus capítulo 6, versículo 33, que nós lemos, né? Não é isso? Alguém pode abrir? Mateus capítulo 6. O que diz, irmão Éricles? Mateus 6, 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Olha só, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Quem é a justiça do reino de Deus? Cristo. Cristo é a justiça do reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus. Não é assim que diz aí? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Ninguém chega ao Pai se não for por meio de Jesus. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. Por quê? Porque quando eu creio em Jesus Cristo, eu faço dele a minha justiça. Eu me tornei justo, não porque eu treinei, eu me adaptei, eu me disciplinei e eu me tornei justo e agora pratico a justiça. Não, a justiça do homem é trapo de imundícia. Mas a justiça de Cristo
ela nos introduz à presença de Deus, de maneira que essa justiça, ela se torna minha justiça. E de maneira que essa minha justiça agora me dá a liberdade de entrar diante de Deus. Então, quando Deus ele me olha com seus olhos de fogo, ele não vê o Danilo, ele vê Cristo. Porque Cristo agora é a minha justiça. Amém? Mas algumas pessoas que pensam que eu vou para a igreja porque eu preciso comer, beber, eu preciso vestir. Tem muita gente que é interesseira, acredite no que eu vou lhe falar. O versículo seguinte, o irmão Eric vai ler aí, agora, né, sim? Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Então veja bem, buscai o reino dos céus e a sua justiça, e todas estas coisas. Que são estas coisas, pastor? Comida, bebida e vestimento. O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas paz, alegria no Espírito Santo. O que os discípulos estavam preocupados? Que comeremos? Você continuar lendo, você vai ver que ele está dizendo, Senhor, mas o que comeremos? O Senhor fala para eles, vocês estão aqui, mas vocês estão preocupados. Vocês estão dizendo dentro de si, o que comeremos? Ou o que nós beberemos? Ou o que nós vestiremos? E Jesus fala, essas coisas são os injustos que procuram. Olha só, irmão, que coisa assim maravilhosa. Os ímpios que procuram estas coisas. Mas vocês, olha as aves do céu, elas não plantam, elas não semeiam, mas todo dia o vosso Pai Celeste as alimenta. Não é assim que a Bíblia fala? Todo dia o vosso Pai Celeste as alimenta e sustenta. Quanto mais vós, homens de pequena fé. Então, Deus está dizendo, querido irmão, querida irmã, que Ele cuida da tua vestimenta, Ele cuida do que você vai comer, que Ele cuida do que você vai beber, que você não pode estar andando desesperado, preocupado, pensando o que comer, o que vestir ou o que calçar, porque isso não é o reino de Deus. Amém? Isto não é o reino de Deus, porque o reino de Deus é o quê? Justiça, paz e alegria no Espírito. Alguém pode dizer, pastor, a Bíblia fala que se nós buscarmos em primeiro lugar o reino dos céus, todas as coisas nós vamos alcançar. E eu vejo muitos pastores pobres, muitas das vezes não tem um lugar para morar, muitas das vezes passa por alguma aflição, elas não estão procurando o reino de Deus? Veja bem, uma pergunta bem... Não quer dizer isso, porque o próprio apóstolo Paulo, ele fala lá em Filipenses 4, que ele passou por provações, que ele sabia lidar com a riqueza, com a abastança, ele sabia lidar com o que comer, com o que não ter, com dias difíceis, com dias de provação, ele sabia estar contente quando não tinha, e estava contente quando tinha, né? Aí ele declara, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então muita gente usa esse versículo para dizer, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vou orar para Deus me dar um avião. Veja bem, não tem nada a ver o versículo com o que ele está pedindo. Por que, irmão, que não tem nada a ver? Porque ele está pedindo um avião, amém? O avião tem alguma coisa a ver com o reino? Alguém? Tem alguma coisa a ver com o reino, irmãos? Não. É importante? Sim ou não? De repente ele quer viajar, tem um avião.
Ele pode? Amém, glória a Deus por isso. Isso é bênção, sim ou não? Sim, é bênção. Aleluia, glória a Deus por isso. Sim, é bênção. Mas, eu queria dizer aqui uma coisa para os irmãos. Esse não é o centro. Esse não é o centro. Por quê, irmão? Porque o centro aqui é ele passar por uma luta, mesmo não tendo o que comer, e estar alegre. Ele passar por uma luta, mesmo preso, ele se sentia alegre. Esse é o sentido original. Quando você vai para Mateus 6, que nós lemos, né? Que diz o quê? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas, é assim que diz? Ou se diz, todas estas coisas, todas estas coisas, que coisas? O texto está apontando para algo. Que coisas são estas? Estas coisas é comida, bebida e vestimenta. O Senhor está dizendo que quando você serve a Ele, o Senhor vai te conceder comida, bebida e vestimenta. Não vai faltar. Ele não diz de casa, ele não fala de carro, ele não fala de avião, ele não fala de nada disso. Ele está sendo bem claro, bem concreto. Amém? Mas, pastor, Deus pode me dar um carro? Sim ou não? Pode. Amém? Imagina que você é um pai, você tem um filho de 2 anos. Amém? Você daria a chave de um carro novo para ele? Por quê, irmão? Porque ele não tem idade. Ele não tem maturidade. E mesmo que ele tenha maturidade, você vai dar um carro para ele? Ele já tem 18 anos. Você dá um carro para ele. Ele tem habilitação para dirigir? Não. Ele está apto para dirigir? Não. Percebe? Ainda assim é um ato de imaturidade. Mas, todavia, se ele cresce e ele começa a agregar sobre si responsabilidade em pequenas coisas, olha, eu vou te dar uma bicicleta. E ele começa a andar de bicicleta. Ele começa a zelar pela bicicleta. Não é assim? Tem filho que pega dali no primeiro poste e quebra tudo logo. Mas tem filho que zela, tem filho que lava, tem filho que passa uma graxazinha ali, um óleo. E o pai, ele vai observando. Aí daqui a pouco ele diz, eu vou comprar algo melhor para o meu filho. Então ele vai crescendo de glória em glória, de fé em fé. Por quê, irmão? Porque existe esse processo. Deus, ele vai nos levar a grandes proporções. Amém? Amém, irmãos? Quando nós falamos amém, quer dizer, é verdade, eu creio, está certo, é assim, eu aceito isso na minha vida. Então, Deus, ele vai nos levar de glória em glória ao seu propósito. Amém? Então, a palavra de hoje, ela vem voltada exatamente para isso. Eu quero dizer que você é um filho amado de Deus. Mas quero dizer mais ainda. Deus, ele tem um propósito muito grande a ser realizado na sua vida. Só que nesse processo, nós precisamos entrar em etapas. Amém? Nós precisamos passar degrau a degrau. Daqui a pouco o Senhor te eleva, dá um upgrade na tua vida. Você cresce mais ainda, entendeu? Por quê? Porque chegou um nível de maturidade na sua vida, chegou um nível de crescimento espiritual na sua vida, amém? Deus, diga para o seu irmão assim, diga, Deus tem coisas grandes a realizar na tua vida, amém? Primeiro ponto que eu quero falar aqui é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A maneira correta de servirmos ao Senhor é com justiça, amém? É com justiça, diga comigo, justiça, paz e alegria no Espírito. Olha só, irmãos, justiça,
paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que serve ao Senhor desse modo, que modo? Pela justiça, paz e alegria no Espírito Santo. A justiça é a base de tudo. Amém? É a base de tudo. Justiça é base de tudo. E essa justiça, a qual não procede dos homens, essa justiça refere-se a Cristo. Estamos falando diretamente de Jesus Cristo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, o primeiro aspecto aqui é a justiça. Amém? Quando Adão estava no jardim do Éden, ele era santo, ele era inocente. Amém? Não havia pecado. E um dia a serpente enganou Eva, Eva foi lá, conversou com ele, ambos caíram diante da presença de Deus. Os dois, eles foram expulsos do jardim, amém? O Senhor fala algo para ele: Adão, maldita é a terra por tua causa. Percebe, Deus não amaldiçoou o homem. Deus amaldiçoou a terra. Deus nunca amaldiçoou aquilo que ele construiu. Você está entendendo? Deus nunca dará uma palavra de maldição na tua vida. Glória a Deus, amém. Você sabe por que eu não vou te dar isso? Porque tu é um filho ingrato, porque tu é um filho que não serve, porque é um filho que, infelizmente, eu não gosto de ti. Porque tem muita gente que tem essa ideia a respeito de Deus. Puxa, eu errei, estou frito agora. Tem crente que acha que o pneu do carro dele furou porque Deus está castigando ele. Furou o pneu do meu carro, a mão do Senhor está contra mim. Eu tenho que me consertar. Já viram isso? Ou não? O que aconteceu? Cortaram a luz dele. Oh Senhor, o Senhor me desprezou agora. Não, é você que não pagou a conta. Tem nada a ver com Deus. Você está entendendo? Irmão, Deus coloca tudo que precisamos na nossa mão. Nós precisamos aprender a administrar. As coisas acontecem conosco, não é porque Deus está querendo desejar o mal, porque Deus é tirano e Ele está olhando para você. Sabe? Imagina Deus olhando para você. Né, fulano? Vai cair na minha mão. Então tem muitos irmãos na vida da igreja que tem pavor da mão de Deus. Ele diz: ei, a mão de Deus vai cair sobre você. Ai, meu Deus do céu, me perdoa de todos os meus pecados, me perdoa de toda a minha falha. Por quê? Porque ele tem a visão de um Deus tirano. Mas a mão de Deus na vida do justo, escreve aí no teu coração, a mão de Deus na vida de um justo, ela é leve. Amém? Mas a mão de Deus na vida de um ímpio, ela é pesada. Percebeu aí a diferença? Amém? Então, que justiça é essa, irmão? Adão pecou, a terra foi amaldiçoada. Amém? Então agora todos que nasceram a partir de Adão se tornaram o quê? Pecadores. Mas eles se tornaram pecadores porque começaram a praticar o pecado, ou eles já nasceram com a titularidade de pecadores? Já nasceram pecadores, né? Nós temos uma bebezinha ali, ela é pecadora, mas ela não cometeu pecado. Ela ainda vai brotar o fruto do pecado nela. É uma árvore, olha a árvore do pecado. Um dia ela vai brotar pecado, amém? Mas ela só vai ser chamada de pecadora quando praticar o primeiro pecado? Não, ela nasce pecadora, amém? E por que nasce pecadora, irmão? Porque herdou uma herança, amém? Assim então, Cristo veio na terra, morreu a nossa morte, toda a nossa maldição foi lançada sobre ele. Ele morreu
para completar, pagar o preço dos nossos pecados. Amém? Mas ele ressuscitou. Ele ressuscitou por quê, irmão? A nossa alegria não é só pela morte, tá, irmão? Nós temos que ter mais alegria pela ressurreição. Por quê? Quando Jesus morre, nosso pecado está perdoado, amém? Mas o problema é que amanhã tu vai continuar pecando de novo. Percebeu aí? Fechou a conta, mas amanhã tem a nova caderno de conta, amém? De pecado. Agora, preste atenção no que eu vou lhe falar. Agora Jesus ressuscita. Quando Jesus ressuscita, ele diz: eu não pequei, eu morri por causa deles. E eu estou dizendo agora que todo aquele que crê em mim é minha propriedade. E agora ele é o quê? Justo. Ele se tornou o quê? Justo. Diga comigo assim: eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Portanto, toda a minha injustiça foi lançada sobre ele. A minha malignidade, maldade, pecados, maldições foi lançada sobre ele. Mas ele morreu a minha morte. Amém. Mas quando ele ressuscita para a minha justificação. De maneira que a bondade que estava nele entrou em mim, e a maldade que estava em mim passou para ele. Por isso que ele morreu, porque o salário do pecado é a morte. Amém? Então, a justiça que o Paulo está falando é essa: você é justo. Diga: eu sou justo. Talvez seu vizinho do lado possa dizer assim: mas você não sabe, eu conheço esse irmão. Esse irmão é assim, 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 assim. Tá, mas ele não está se referindo à justiça própria. Ele está se referindo que Jesus Cristo é a justiça dele. Entendeu? Não há mais condenação. Romanos 8 diz: agora pois, 8:1, você pode ir lá depois. Romanos 8:1 diz o quê? Agora pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te libertou da lei do pecado e da morte. Então, a base dessa justiça, ela não era um homem. Amém? Aquele que serve desse modo, irmão, aquele que serve a Deus desse modo, crendo que é a justiça de Cristo que chama ele, que é a justiça de Cristo que chama ele para uma obra, ele é apto, ele é agradável a Deus e é aprovado pelos homens. Amém? Olha só, como é que ele é agradável a Deus? Imagine que alguém chega no meio da noite e diz assim: fulano, vem orar por mim. E você acabou de ter um pé de briga com seu marido, com a sua esposa. Aí você vai orar agora. Eu estou precisando da sua oração. Você diz: agora lascou tudo. E aí? O que você faz? Você diz: não, vou passar o telefone para o pastor Danilo. Vou ligar para o pastor Danilo. Tem um cidadão aqui que ele está ruim. Aí eu vou dizer: você já orou por ele? Pastor, o problema é que eu tive um pega-paca-paca com a minha esposa, com meu marido, brigamos feio, e eu não sinto paz em orar por ele. Veja bem, essa paz não é a paz de Cristo. Por quê? Porque ela não excede da justiça de Deus. A justiça de Deus é Cristo. É possível que você pare um pouquinho e diga assim para o seu cônjuge: depois a gente continua. Mas agora eu preciso ir ali orar por aquela pessoa. E eu vou orar por ela. E ela vai ser curada. Por quê que eu tenho essa convicção? Porque a obra não é minha. Entendeu? Porque há interesse no coração de Deus de curar aquela pessoa. Sim ou não? Então eu vou lá, eu chego de Maria, João, Raimundo.
Olha, em nome de Jesus, eu quero declarar aqui a cura na tua vida. Alguém pode dizer, mas tu estava brigando agora. Mas não é sobre a minha justiça, querido. É sobre a justiça de Cristo. Seja curada agora, em nome de Jesus. Sabe o que vai acontecer? A pessoa vai ser curada. Por que ela vai ser curada, irmão? Porque não se é baseado na minha justiça. Aqui está o ponto de muitos crentes enfraquecidos. Muitos crentes não vão para a igreja porque eles acham que eles não merecem estar na igreja. Outros crentes não vão na célula porque eles acham que eles são muito brigão. Outros crentes, eles acham que ele não vai para uma célula, para um culto, porque eles acham que eles não merecem aquele lugar. Outros crentes deixam de ir na igreja porque ele não é digno. Não sou digno não. Quando eu parar de beber, quando eu parar de fumar, eu vou para a igreja. Parece bonito, mas isso é religioso. Não é isso que o Senhor quer. Venha fumando, venha bebendo, que o Senhor vai te libertar. Em cada culto, o Senhor vai te libertar. Em cada dia que você vier, o Senhor vai te libertar, querido. Por quê, irmão? Porque Deus, Ele sabe. Ele sabe ou não sabe, irmão? Ele sabe. Ele sabe da minha vida. Ele sabe do meu coração. Ele sabe da minha mente. Ele sabe de todas as coisas. Mas eu não posso fazer a obra de Deus baseado na minha própria justiça. Eu tenho que fazer a obra de Deus na justiça de Cristo. Amém? Quando você faz na justiça de Cristo, as coisas acontecem. Amém? Amém, irmãos? Amém. Romanos 5, versículo 1 e 2 diz assim, justificado, pois, mediante a fé, temos o quê? Paz com Deus. Olha só, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Irmão, se você servir na base dessa justiça, tudo vai fluir na tua vida. Amém? Amém, irmãos? Tudo vai fluir, porque não é sobre você. Na verdade, nunca foi sobre você, porque é por Ele, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Amém? Amém. Então, se você for orar pelo seu filho, ore com fé, crendo que quem vai curar é o Senhor. Amém? Você teve uma discussão com seu pai, você teve uma discussão com a sua mãe, um precisa da oração, na hora, o que vem? Acusação. Puxa, acabei de discutir aqui, e eu vou orar o quê? Porque o diabo, ele vai fazer com que você seja sempre introspectivo. Quanto mais introspectivo você for, quanto mais você olhar para si, você não vai fazer absolutamente nada para Deus. Nada para Deus. Você acha que Deus não vai cantar cara, porque o teu salário não é bom? Você vai achar que Deus não é contigo, porque o teu vizinho ganhou um carro e tu anda a pé? Tudo você vai fazer comparação, porque você só olha para você. E Deus está pedindo para você olhar para Ele, para a justiça dEle. Você já foi amado, você já foi perdoado, você está num processo de glorificação. Aos olhos de Deus, esse processo de glorificação já está concluído. Na cruz o Senhor falou, está consumado, a obra já foi completa, já está tudo pronto. Nós é que precisamos nos adaptar ao tempo. Para nós existe tempo. Deus, Ele é o dono do tempo. Deus, Ele está fora do tempo, Ele é atemporal. Ele é presente, passado e futuro, mas nós precisamos passar pelo tempo. Amém? Então, você tem que levantar sua cabeça e dizer, eu vou orar por você. Chega lá, Senhor, aqui está o João, a minha tia, o meu pai, a minha mãe, a minha avó. Eu abençoo você em nome de Jesus. Aquela pessoa vai ser abençoada. Por que ela vai ser abençoada, irmão? Porque você é santo? Uau! Ezequias é um grande homem de Deus. Tu viu como melhorou? A conduta ilibada. Grande homem. A glória é de Deus ou é dele?
A glória é dele. Mas ele sabe quem ele é. Senhor, eu sei quem eu sou. Eu vou orar aqui e o Senhor vai curar. Nunca esqueço, nunca esqueço. É uma das coisas que eu sempre falo. Quando liderava a célula, tinha uma senhora que ela entregou a sua vida para o Senhor Jesus numa das células. Ela já descansa no Senhor, já dorme no Senhor. Mas à noite, era uma madrugada, estava chovendo, e a sua neta teve convulsão. A menina estava roxa, e ela, meu Deus, eu vou chamar o pastor Danilo. E ela queria ir lá, mas só que não dava tempo. Ela pensou, se eu for lá e voltar, ela vai estar morta. Ela pegou a criança, isso ela contando no testemunho dela na célula. Ela disse, em nome do Jesus do pastor Danilo, eu repreendo o espírito da morte na minha neta. Sabe o que aconteceu? A menina voltou. Porque não é sobre ela, porque não é sobre o Danilo, é em nome do Senhor do Danilo, é em nome do Senhor do Éricle, é em nome do Senhor da Marta, é em nome do Senhor do Mateus, é em nome do Senhor do Ezequias, entendeu? É no nome do teu Senhor. Você pede e Ele te dá. Quando você vai pedir as coisas para Deus, você pede desconfiando que Ele não vai te dar? Irmão, seja franco. Seja sincero com você mesmo. Ah, sei lá, eu vou pedir a Deus, mas eu acho que Ele não vai me dar, não. Mas já que é para pedir, né? Eu vou pedir. É assim? Eu acho que se aquele irmão pedir por mim, eu acho que Deus vai ouvir. Às vezes você pede para um irmão orar por você, porque você mesmo não crê que Deus vai ouvir a tua oração. Isso que eu estou falando, irmão, é o quê? É justiça própria. Vá diante de Deus. Diga, Senhor, eu estou aqui na minha sala, no meu banheiro, estou tomando banho, eu estou na rua, eu estou dirigindo. Deus, quem sou eu? Para que tu te lembre de mim, mas eu quero te pedir em nome de Jesus, o meu Redentor, a minha justiça. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor faça isso. Eu creio que o Senhor vai operar na minha vida nesse sentido. Sabe o que vai acontecer? O Senhor vai te dar. Por que Ele vai te dar? Porque você cumpriu todos os deveres? É isso? Porque você fez tudo certinho? Não, porque Ele é bom. Entendeu? Diga comigo, Deus é bom. Deus é bom. Diabo não presta. Diga, Deus é bom. O tempo todo. Em todo instante. Isso é som de quê? Hein, irmão? De vidro. Quanto mais eu bater, vai mudar o som? Não. Quanto mais você bate em Deus, mais ecoa o amor. Onde habitou o pecado, superabundou a graça. Ela não reduz, mas tem pastores que falam que reduz. Ó, se você continuar pecando desse jeito, não há perdão para você. Mas a Bíblia não fala disso. A Bíblia fala que quanto mais pecado tem, mais graça tem. Porque aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Todavia eu não estou dizendo que nós devemos viver uma vida libertina. Ah, eu vou pecar, eu vou para o carnaval. Por quê? Porque eu estou na graça. Né? Eu estou na graça. Aleluia! Vou pular carnaval. Não, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de que a justiça de Cristo, a paz de Cristo, ela nos educa. A graça, ela nos educa. Está lá em Tito. Fala exatamente disso. A graça, ela nos transforma. Ela mostra sobre cada um de nós o que deve ser feito. Amém, irmãos? Quantos querem andar pela justiça de Deus? Diga, eu quero andar pela justiça de Deus. Amém? Segundo ponto. O Pai tem prazer em Cristo. Diga comigo, o Pai tem prazer em Cristo. Isaías capítulo 53, versículo 10 e 11. Você pode abrir a sua Bíblia. 53, versículo 10 e 11. Depois eu vou estar enviando para os irmãos essa mensagem para que você possa meditar na sua casa. Amém?
Isaías 53, versículo 10 e 11 diz assim: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Olha só, irmãos, ele verá o fruto penoso do seu trabalho, e a sua alma ficará satisfeita. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará. Olha só, irmão, justificará alguns? Não, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Irmãos, aqui ele faz uma colocação muito clara. Deus, preste atenção, nós somos filhos de Deus, amém? Filho unigênito é Jesus Cristo. Só Jesus poderia te salvar, nenhum outro poderia te salvar. Então Deus pega o filho mais velho, o unigênito, amém? Ele pega esse filho e ele diz assim: ó, eu vou te castigar. Não, Senhor, vou te castigar no lugar do Danilo, no lugar da Marta, no lugar do Mateus, do Jailson, né? Do Ronilson, do André, no lugar da irmã Eliana, da Daiane, no lugar da irmã Paula, do Éricle, no lugar do Salomão, lá do irmãozinho lá de trás. O Senhor, eu vou te castigar no lugar deles. Eu vou pegar aquele povo de Santarém todinho. Eu vou te castigar por amor a eles. Tu vai levar a culpa deles em ti. E eles vão levar sobre eles a tua justiça. Entendeu? Houve uma troca. E Jesus recebeu, ele aceitou. Ele aceitou o mal que havia em nós. Amém? E nós recebemos dele gratuitamente o quê? A justiça dele. Porque a salvação, Efésios 2, diz o quê? 2,6, diz que a salvação é um dom gratuito. Não por obra, para que ninguém se glorie. É um ato de graça, foi dado. Então, Deus aqui, nesse segundo ponto, né, nós vemos claramente que ele tem prazer em Cristo. E por que ele tem prazer em Cristo? Porque Cristo foi o único que cumpriu toda a justiça. Amém? Nós estávamos em Adão. Amém? Agora nós passamos de Adão para Cristo. Estamos em Cristo. Lembra do que eu falei, que Adão pecou? Amém? Mas Jesus veio, cumpriu toda a lei. E agora, porque eu creio que Jesus Cristo é o meu Senhor. Eu creio que Ele é o meu Salvador. Eu creio que Ele é o meu libertador. Nenhuma condenação há mais para mim. Amém? O meu nome está escrito no livro da vida. Ele é o meu justo. Amém? Então, quando Deus ele olha para mim, ele vê quem? O Danilo ou ele vê Cristo? Ele vê Cristo. Quando Deus olha para você, irmão, ele vê Cristo. Você tem o céu aberto sobre a tua vida. Você precisa exercitar isso. Amanhecer o dia, olhar para o alto. Olhar para o alto. Alguém pode te chamar de maluco. Mas olhe para o alto e diga: obrigado, Senhor, por mais um dia. Me dá a graça de viver com vigor, com alegria, com saúde, com conquista. Me dá a graça de dar um passo de cada vez. Me dá a graça de conquistar coisas que eu jamais conquistei. Você acha que Deus vai ficar: eu tenho tanta da coisa para resolver, meu filho, deixa o teu pedido para depois? Não, Deus ele é o seu Pai. Deus tem prazer em Cristo. E porque Ele tem prazer em Cristo, Ele tem prazer em você.
Ele tem prazer quando você canta. Ele tem prazer quando você ora. Ele tem prazer quando você pede. Quando o filho pede, o pai está ali. Opa. Por quê? Porque ele é pai. Ele vai dar. Ele diz assim: se os vossos filhos pedirem pão, vocês vão dar pedra? Aí, não. Se pedirem um peixe, vocês vão dar uma serpente? Não. Aí Jesus fala: se vocês que são mal, olha só, dão coisa boa para o vosso filho, quanto mais o vosso Pai Celeste dará tudo aquilo que vocês pedirem. Diga comigo assim, de hoje em diante, eu quero destravar esse atraso, essa vergonha de pedir ao nome do Senhor. Você precisa pedir mais. Peça de Deus. Se está solteira, peça ao marido. Se quer casar, peça um esposo. Se quer parar de andar a pé, diga: Senhor, me ensina, me mostra. Eu quero ganhar dinheiro para me comprar esse carro, me mostra. Me abençoa com um carro. Me abençoa com uma moto. Senhor, me abençoa nos meus negócios. Prospera tudo que eu tenho. Onde eu colocar a mão vai prosperar. Sempre digo para os irmãos, não é o local que é abençoado, é você que é abençoado. Aonde você vai, a bênção vai. Amém? Escute o que eu vou lhe dizer, irmão. Abraão teve um problema lá com os discípulos, né? Tem alguém com essas crianças? Irmão, Abraão, ele estava com o Ló e disse: Ló, se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita. Você quer ir para onde? Ló olhou o que, irmão? Viu o Campo Verde, bonito. Ele disse: eu quero ir para aquele lado ali. E sobrou qual lado para o Abraão? Lado seco. Tinha nada, não criava nada. Chuta aí para mim, quem prosperou? O Abraão. Aonde você está, as pessoas podem dizer: esse lugar não é bom para você. Mas o Senhor vai te fazer prosperar lá. Daqui a um tempo está todo mundo com inveja do local onde você está. Mas ninguém queria. Então as pessoas pensam que é aonde você está que é abençoado. Mas não é. Não é o local, é você. É você que é abençoado. É você que já enxergou: eu sou abençoado. Aonde eu for, vai ser abençoado. O que eu fizer, vai ser abençoado. Se eu abençoar a vida do meu neto, ele vai ser abençoado. Se eu abençoar a vida do meu vizinho, ele vai ser abençoado. Se eu colocar a mão em alguém, ele vai ser abençoado. Por quê? Porque é um favor na minha vida. Há uma presença na minha vida. Há uma glória na minha vida. E ela existe em mim. E Deus tem prazer em Cristo. E Cristo tem prazer em mim. Então Deus tem prazer no que eu faço. Aleluia, irmão. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Se você entender isso, você vai liberar essa palavra para todo tipo de gente que passar na tua vida. Oh, Deus te abençoe. Mas tu não sabe quem ela é. Ela é um macumbeiro. Deus te abençoe também. Ele é espírita. Deus te abençoe. É isso. Por quê, irmão? Porque eu nasci foi para abençoar, não nasci para amaldiçoar, não. Deus me chamou foi para abençoar. Diga comigo, diga assim: Deus me chamou para abençoar. Diga: de hoje em diante, da minha boca vai sair palavra de bênção. Mesmo quando eu estiver tinindo, mas vai sair palavra de bênção. Amém, irmão? Você recebe, diga glória a Deus. Amém. Olha, em Atos 13:39, o que diz? E por meio dele, todo aquele que crê é o quê? Justificado. Justificado de quê? De todas as coisas das quais não pudesse ser justificado pela lei de Moisés. Então, se eu creio em Cristo Jesus, ele torna a minha justiça. Se eu creio em Cristo Jesus, ele se tornou o quê, irmãos?
a minha justiça. Então eu fui justificado de todas as coisas. Não há injustiça sobre a minha vida. Amém? Aleluia. Aleluia. 2 Coríntios 5, 21. 2 Coríntios, capítulo 5. 2 Coríntios 5, versículo 21. O que a palavra de Deus diz aqui? Vamos lá. Aleluia. Olha que palavra maravilhosa. Amém? Quem achou, diga amém. De sorte, não. 5:21. Aquele que não conheceu, diga comigo, vamos ler junto. Diga comigo assim: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Diga: Deus me fez justiça de Deus. Não foi eu que me fiz justiça, foi Deus quem me fez justiça de Deus. Amém? Olha, irmão, você precisa ler, irmão, todos os dias. Você precisa declarar essas palavras todos os dias. A lenha está descendo, os problemas estão vindo, mas você está ali. Eu sou justo. Deus me fez justo. Eu sou justiça de Deus. Ele é o meu advogado. É Ele que me representa. Onde eu vou, Ele está comigo. Por que eu estou dizendo isso, irmão? Porque você não está declarando uma mentira, você está declarando uma palavra de herança. Você recebeu isso, isso é para você. Isso é bênção para a tua vida, né? Passa aquele menino que é muito irritante e o pai amaldiçoa: seu cabeçudo, você é muito burro. E começa a liberar palavras malignas para a criança. Você é muito preguiçoso, você é perturbado, mas não libera uma palavra de bênção. Irmão, precisamos abrir a nossa boca em exercício. O irmão está ali, ele está vendo que a irmã Nilvânia está lá no hospital, não é assim, irmão? Sabe o que o irmão tem que fazer? A Nilvânia é a justiça de Deus. A ferida que ela está sofrendo, o Senhor levou sobre si. Percebe aí? Ela não vai passar dessa terra se não for pela vontade de Deus. Eu declaro que ela é justa. É isso que você tem que orar. O mundo vai te dar 1 milhão de palavras malignas, você tem que estar alimentado pela palavra da vida. É essa palavra da vida que vai te sustentar. Sobe no teu carro, sobe na tua moto, sobe na rua, vai para o teu trabalho como um guerreiro, não como um pobre coitado. Amanheceu o dia, estou lascado, as dívidas estão chegando, não sei nem o que vou fazer. Ó vida, ó azar, né? Não, você tem que entender que há um reino que trabalha por você. Existem pessoas que trabalham por você. Amém, meus irmãos? Amém. Terceiro e último ponto, né? Que nós vamos falar. Seguindo o Espírito. Olha que a palavra de Deus. Seja a paz de Cristo hábito no vosso coração, a qual também foste chamado em um corpo, e sede agradecido, e habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos, aconselhai-vos mutuamente
em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão no coração. A Bíblia diz que a paz de Cristo, ela deve ser árbitra no teu coração. Amém? Diga comigo, a paz de Cristo deve ser árbitra no meu coração. Sabe o que é um árbitro de futebol? Quando ele apita, a bola para. Não é assim? Tem muito irmão que ele diz assim: Senhor, eu quero um carro. Senhor, eu quero uma casa. Senhor, eu quero uma geladeira. E aí quando ele vai na loja, o Espírito não testifica, sabe? Aí ele fica, mas a geladeira é nova. Mas aquela inquietação assim, ele fica pensando. Aí ele vai e ele compra. Ele comprou, mas ele comprou perturbado. Chega na casa dele, entrega, uma semana pifa. Eu sabia. Olha para a assistência, vai passar um mês lá dentro. Aí você, oh meu Deus. Mas o Espírito estava te dando o quê? A direção. Vai andando na rua, vai para o trabalho, vai para algum lugar, de repente o Espírito diz, dobra à direita. E você vai direto. Você vai direto, sofre um assalto. Vai direto, aconteceu alguma coisa ruim. Você diz, puxa, eu tinha percebido dentro de mim que era para me dobrar ali naquela rua, eu vim direto. Olha o que aconteceu. Porque a paz, ela deve reinar o teu caminhar. A paz, ela deve reinar nas tuas escolhas. A paz de Cristo, ela deve reinar no teu coração. É ela que vai te fazer escolher boas escolhas. Amém. Às vezes o crente ele entra numa jaca porque ele não ouve o Espírito, porque ele é muito ligado em religião. Vou dar um exemplo aqui. Às vezes chega um irmão na casa de outro. Eu, meu irmão, estou precisando de R$1.000. Me empresta R$1.000. Mas ele não sente paz. Ele fica agoniado. Mas aí vem a religião. Mas eu tenho que ajudar o meu irmão. Sempre tem um que fala isso. Olha, se eu tivesse, eu poderia ajudar. Tu não tem não, fulano? E tu tem, mas o Espírito não pediu para você dar. Preste atenção no que eu estou falando. Aí você pega e dá. Não está aqui R$1.000. Aí você sabe o que acontece? Quando não é de Deus, você fica pesado. Você fica agoniado. Dá uma agonia, dá uma inquietação. Aí o irmão some. Aí depois você não vai mais para a igreja. Aí o irmão também não vai. Aí fica com raiva um do outro, perde dinheiro, perde amizade, perde tudo. Por quê? Porque não seguiu o Espírito. Uma vez, o irmão falou para mim assim, pastor, tem um cidadão querendo me emprestar um valor de mim. O que eu acho? Eu digo, eu não acho nada, filho. Não é meu dinheiro. Como é que eu vou me meter num problema dos outros? Eu perguntei para ele, o que você acha? E aí ele ficou. Eu não conheço, já tem um motivo. Eu não sei como esse irmão é, já tem 2 motivos. Eu acho que eu não vou emprestar não. 3º motivo. Eu perguntei, se tu emprestar esse dinheiro, tu vai ficar em paz depois? Despreocupado? Se assim tu ficar, empresta. Porque você vai sentir paz. Isso vai governar a tua vida. Agora você empresta e o cidadão não paga. Sabe o que ele fez? Ele não emprestou. No outro dia o irmão viajou. Foi embora. Percebe aí? Amém? Os irmãos estão compreendendo a coisa? Então, muitas das vezes nós entramos em jaca porque nós não ouvimos o Espírito de Deus falar no nosso coração. Amém? Então, eu sou um pastor? Sou. Amém? Alguém pode chegar comigo, pastor, me empreste R$1.000, porque a Bíblia diz
dai àquele que necessita. Aí eu vou dizer assim, mas está escrito também, Satanás. Por quê, irmão? Porque o diabo, ele usa a palavra para convencer o homem, para trazer a perturbação, para trazer a desgraça na casa. Tem muitos pastores pregando coisas que não são de Deus na internet. Estão destruindo a cabeça dos filhos de Deus, ensinando coisas que não é para se ensinar, dizendo que você deve queimar a sua casa, você tem que queimar o teu carro, tem que queimar isso. O Senhor, Ele faz isso quando Ele gera no coração. Deus não me chamou para pedir casa de ninguém, Deus não me chamou de pedir carro de ninguém, Deus me chamou para pregar o Evangelho. Amém? A Bíblia fala que cada um tem que dar segundo propõe no seu coração, não com tristeza, mas com alegria, mas no afã de se tornar um crente rico, milionário. Lá vai o cara, queima a casa dele, e fica sem casa, e fica sem carro, na rua, e culpa Deus, e Deus não tem nada a ver com essa história. Por quê? Porque não tem realidade da palavra de Deus. Mas a palavra de Deus aqui, ela diz o quê? Que a paz, ela habita ricamente dentro do meu coração. Ricamente. Às vezes eu olho, eu sinto paz, não precisa nem falar. Não precisa nem falar. Por quê? Porque a paz governa a minha vida. Uma vez, não tinha nada em casa. Preste atenção no que eu vou lhe falar. Testemunho aqui para você. Eu não tinha nada em casa. Eu estava orando. Senhor, não tenho nada em casa. Meu carro está na reserva. Aí meu irmão parou num posto de gasolina. Pastor, Deus falou para mim lhe dar R$50. Eu fiquei muito alegre. R$50 é um tempo atrás, tá, irmão? Um tempo atrás valia uma nota. E aí eu peguei, na hora que eu fui abastecer, irmão, o Senhor falou, não é teu, é da tua esposa. Aí já fiquei irritado. Aí eu liguei para ela, digo, Marta, o que tu tá precisando de dinheiro? O que tu pediu do Senhor? Eu acabei de pedir R$50 do Senhor. Isso é mesmo, é? Para me fazer a célula de criança, eu não sei o quê. Tá bom, eu fui embora. Passei, digo, se é do Senhor, se é dela, o carro vai chegar lá. Eu fui embora, cheguei, estacionei, está aqui, ó. Aí ela saiu alegre, né? A alegria que estava em mim foi para ela. Foi os R$50 e a alegria. Foi embora. Muito bem. E de repente, quando eu estou ali, um irmão chega e diz assim, pastor, eu trouxe um rancho para o senhor. Eu me alegrei, digo, glória a Deus, aleluia. Aí nisso que eu estou lá, que eu recebi o rancho, que eu encostei o rancho, chegou um casal. Escute isso, irmão, isso é um testemunho de vida. Chegou um casal. Aí eu olhei para aquele rancho e a minha esposa também olhou. Nessa hora ficou triste, eu e ela. Estou brincando, não estou só quebrando o jeito. A gente não ficamos tristes. Mas o Espírito testificou que aquele rancho não era para nós. Aí o casal estava lá e tal. Eu disse, olha, irmão, eu quero orar por vocês, mas eu quero dizer uma coisa também. Esse rancho aqui é para vocês. É para nós. É para você, eu mando dar esse rancho para vocês. Puxa vida, que alegria. Aí começaram a chorar e receberam a palavra e ficaram impactados. E foi um negócio muito maravilhoso. Amém, glória a Deus. Aí eles botaram no carro deles e foram embora. Eu fiquei lá com a minha esposa, cantando hino, louvor. Daqui a pouco tocou o telefone. Pastor Danilo, opa! O senhor está em casa? Estou levando um tambaqui para a gente comer uma caldeirada. Se glória a Deus, é de Deus. Esse negócio que tambaqui era para estar no meio dos querubins, né? Tem surubim, tem serafim, né? Tambaqui, amém, glória a Deus.
Aí eu fiquei lá, e daqui a pouco o irmão chega no carro dele, era uma picape. O irmão parou e disse, pastor, eu quero que o senhor me ajude. Eu disse, tá bom. Quando eu fui lá, irmão, um rancho grande. Digo, eu não vou mexer, porque eu já tive 3 experiências, eu não vou mexer. Aí ele foi, pegou e trouxe, irmão, tinha de tudo. Tinha de tudo. Aí nós comemos, aí o Espírito falou, isso aqui é seu. Eu senti paz. O Otmani, ele conta também uma experiência bem semelhante a essa, né? Ele conta que ele foi visitar uma irmã, um irmão que estava enfermo, e ele tinha somente o dinheiro da passagem dele ir e voltar. Então ele foi de trem. E quando ele chegou lá, ele orou pelo irmão. O irmão estava bem enfermo, ele orou, aí o Espírito falou o que para ele? Ni, oferta essa passagem na vida dele. Aí ele, pensando, como é que eu vou voltar? Ele pegou o envelope e disse, olha, isso aqui é uma oferta para você. E orou. E ele foi. Daqui a pouco, chegou lá na hora do trem, e ele estava dizendo, meu Deus, o que eu vou fazer? Como é que eu vou comprar essa passagem? Estava pensando. E daqui a pouco alguém chega, gritando, pastor, Muni! Aí ele olhou de longe. O Senhor mandou isso aqui para você. Deu o envelope. Quanto tinha no envelope? O valor da passagem. A paz de Cristo, o Espírito, ele governa você por experiências assim. Quando você é fiel nas milimétricas coisas, Deus ele vai te colocar nas grandíssimas coisas. Entende? Tudo que temos, querido, o dinheiro que está no seu bolso não é seu. É daqui dessa vida. Os bens que você tem não é seu. Nós somos apenas mordomos. Cuidamos daquilo que Deus entrega na nossa mão. Quando ele pega e ele diz assim, eu quero manifestar poder sobrenatural na tua vida, mergulha, entra de cabeça, que Deus tem coisas grandes a realizar na tua vida. Então hoje, eu quero deixar essa palavra para o seu coração. Permita a paz de Cristo reinar no seu coração. Libere perdão, ame, cuide, zele, libere palavra de fé, libere palavras proféticas sobre a vida da pessoa, libere um ambiente espiritual sobre a vida das pessoas, porque quem faz a obra desse jeito agrada a Deus e é aprovado pelos homens. Amém? A pessoa ela vai olhar e ela vai dizer, esse irmão é um homem de Deus. Essa irmã, eu vejo que Deus está com ela. Sabe por quê? Porque quando essa pessoa chega, a paz ela penetra no meu coração. A paz ela governa o meu coração. E eu quero isso para a minha vida. E você é aprovado pelos homens. Sabe? É Deus que quer isso para a tua vida, irmão. Deus quer isso para você. Deus quer manifestar isso no teu coração. Eu quero encerrar essa palavra aqui nessa noite, dizendo que o Senhor, Ele derrama um novo tempo na sua vida, um novo momento na sua vida, um momento em que você é quem vai liberar as palavras de fé, que você vai andar em novidade de espírito, que você vai declarar o que vai acontecer. Deus vai converter o coração daquela pessoa a mim. Você sabia disso? Deus vai colocar aquela pessoa diante de mim. O Senhor vai me favorecer diante disso aqui. O Senhor vai me favorecer. Eu sou favorecido. Aonde eu vou, o Senhor vai me favorecer. O que for ser feito, o Senhor vai fazer em meu favor. Amém? É isso que você tem que entender. É isso que você deve crer. Porque essa é a verdade de Deus para o nosso coração. Quando você recebe essa palavra, dê um glória a Deus, um aleluia, um brado de júbilo e se coloque